possa nos dar graça. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, verso 10 em diante. Estamos falando ainda da armadura do Senhor para nos proteger dos dardos inflamados de Satanás. Hoje terminamos a terceira epístola de João. Já terminamos a primeira, a segunda e a terceira. Vamos ter na semana que vem um EBD especial sobre como você organizar o seu tempo para este ano, com o irmão Stanley, que vai estar aqui conosco, que vai estar dando essa palavra. Então, na outra semana, nós vamos trabalhar a epístola de Judas, uma epístola muito importante. Vários assuntos nessa pequena carta que são importantes para a igreja, tá ok? Então, não perca aí essas bênçãos do Senhor. Vamos lá para Efésios capítulo 6, verso 10. Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos orar. Pai, obrigado por esse texto registrado para a orientação do teu povo, Senhor. Nesta noite fala conosco, ó Santo Espírito, edifica a tua casa, nos ajuda, tira dúvidas dos nossos corações, Senhor. Se for necessário, nos confronta, porque diz na tua palavra que o Senhor é um Pai que corrige todo filho, ó Deus que ama. Corrige as nossas vidas, nos ajuda, Senhor, nos fortalece contra a batalha espiritual que temos que travar até o dia que o Senhor nos promover pela tua misericórdia. Nos abençoe nesta noite, ó Santo Deus. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos visto que a nossa batalha não é contra homem. Essa batalha que nós estamos vendo aqui não é uma batalha contra pessoas, contra seres humanos. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta é contra principados e potestades. Nós não lutamos nesse nível de batalha com homens, nós lutamos com o diabo e os seus anjos. E aqui no texto de Efésios, ele chama a nomenclatura de Paulo aqui nesta carta, uma das mais importantes do Novo Testamento. Ele usa príncipe da potestade do ar, espíritos do ar, espíritos das trevas. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender é que o diabo ele usa pessoas, mas nossa luta não é contra pessoas, é contra o inimigo das nossas almas, que nós sabemos biblicamente que é o diabo e os seus anjos, que vão lutar contra os santos até o final. A obstinação de Satanás é tirar a graça do Senhor sobre as nossas vidas, porque ele quer atingir a Deus. E Deus nos ama profundamente. Por isso que nós temos que olhar esse texto e entender. A nossa luta
Não é contra pessoas humanas, é contra principados e potestades. Segunda coisa, Paulo usa uma metáfora aqui, didaticamente. Paulo é um grande mestre, ele está usando uma metáfora de um soldado, para que a igreja possa entender com simplicidade aquilo que ele está querendo passar. Ele diz essa armadura, e ele fala que é a armadura de Deus para as nossas vidas, nós devemos, como nós lemos aqui, tomá-la toda, ou seja, todas as peças têm que estar em nossas vidas. E nós já vimos aqui o cinturão da verdade, falamos que Deus é o Deus da verdade, que nós temos que viver na verdade do Senhor, e quando vivemos na verdade do Senhor, buscamos a verdade do Senhor, entendemos a verdade, nós vamos, logicamente, discernir o que é falso. Porque na Bíblia o nome Satanás significa acusador, mas é tratado também o inimigo das nossas almas como que? Aquele que é mentiroso. Então o diabo ele tem duas estratégias. Primeiro, ele mente, e muitas vezes o crente acredita nessa mentira, ou a pessoa que não é crente, e depois ele acusa essa pessoa, ele tira a paz dessa pessoa. Então são essas duas estratégias que são usadas. Então quando Deus fala da verdade, é uma arma poderosa, porque quando nós andamos com a verdade no nosso coração, nós vamos discernir as mentiras que Satanás lança. Um dia desse eu estava em casa, parado, e começou a vir uns pensamentos, essa semana, e na hora eu parei assim e falei, porque pensamentos ruins, e eu parei e pensei, esse pensamento não vem de mim, esse pensamento não vem da Bíblia, esse pensamento não vem do Espírito Santo. De onde é que vem esse pensamento? Por exclusão. Eu identifiquei e orei ao Senhor e anulei, e depois fiquei tranquilo. Dá para entender isso? A verdade da palavra, quanto mais Bíblia você tiver no coração, quanto mais oração você tiver, você vai ter o testemunho do Espírito Santo e a verdade do Senhor para combater os dardos de mentira de Satanás. Nós vimos a segunda coisa, a justiça. E aqui Paulo traz a figura da couraça, que era o peitoral que o soldado romano tinha para proteger o tórax. Então Paulo, quando fala sobre a couraça da justiça, ele fala que nós temos que nos proteger da justiça de Deus, ou seja, a nossa retidão, a obediência ao Senhor. E quando nós fazemos isso, é como se nós estivéssemos protegendo a nossa vida dos ataques de Satanás. Quando nós não andamos na retidão do Senhor, na obediência do Senhor, o que vai acontecer? É como se nós estivéssemos indo para uma batalha espiritual com o peito aberto, sujeitos ao quê? Ao que Paulo fala aqui, dardos inflamados de Satanás, que são lançados, e muitas vezes a pessoa está indo para a batalha de peito aberto. Quando nós aceitamos o Evangelho e andamos no Senhor, nós já estamos nessa batalha travada em nossas vidas declaradamente. A justiça de Deus, a obediência ao Senhor, vai criar uma proteção nas nossas vidas. Nós não vamos estar sujeitos a esses dardos. E a terceira peça hoje da armadura que eu quero compartilhar é que Paulo diz aqui, calçando as alpargatas, né? Quem é mais antigo aí sabe do que eu estou falando, as sandálias que o guerreiro calçava para ir para a guerra. E ele diz, tem os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. A terceira arma que nós temos de proteção e de ataque contra o inimigo é a preparação do Evangelho da paz. Irmãos, o que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas de salvação. Hoje nós vimos aqui, nós temos visto na IBD a dificuldade que é trabalhar a Bíblia. Mas irmãos, quando nós falamos de Evangelho, falar o que é o Evangelho é muito fácil. O Evangelho é uma mensagem de quê? De salvação de Deus para um povo que está perdido. Ele vem e fala, olha, eu vim para trazer salvação, eu vim para libertar vocês de quê? Das trevas. Eu vim trazer luz, eu vim trazer vida eterna. A mensagem do Evangelho é muito simples, mas explicar a mensagem do Evangelho dá muito trabalho. Então, esta mensagem de boas novas, que Paulo fala aqui, preparando os pés com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho é essa mensagem de Deus de salvação, de vida eterna para nós perdidos.
Vejam, irmãos, e lá em Romanos 3, 21 a 26, diz o preço que Deus Pai exigiu para que nós fôssemos resgatados, ou seja, preço de sangue. Nós vimos durante todo, e temos visto durante todo o Antigo Testamento, o que? Figuras do Cristo que seria crucificado, ou seja, animais que eram levados no tempo. Você pode ler isso aí no livro de Levítico. Aliás, é engraçado, a pessoa começa, geralmente o crente, lendo em janeiro, faz aqueles compromissos de leitura bíblica, aí vai para Gênesis, depois para Êxodo, para Levíticos. Quando chega em Levíticos, a pessoa fala assim: eu não estou entendendo nada, eu vou parar de ler. Isso aí não é bom. Por quê? Porque o livro de Levítico vai falar da santidade que nós temos que ter diante do Senhor. E lá usa o que? Vários sacrifícios, mostrando o que? A substituição de animais que tipificam o que? A vinda do Cordeiro perfeito. Você se lembra, por exemplo, no Evangelho de João, quando Jesus aparece, o que João Batista fala de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque João Batista sabia que Jesus era o Messias. Ou seja, aqueles animais, como diz lá em Hebreus, o sangue de touros e de bodes, não pode trazer a pureza de consciência, a limpeza de pecados. Mas Jesus Cristo veio para cumprir exatamente aquilo que estava sendo prometido nos escritos veterotestamentários. E então Jesus, nele, ele recebe o que? O juízo de Deus que era para cair sobre nós. E é tão interessante, irmãos, porque Jesus se solidariza com a nossa miséria. Vem, se fez carne, nasce no ventre de um adolescente, se rebaixa da sua glória. E em Filipenses tem aquele hino cantado na igreja primitiva que fala que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E ele veio, se fez homem e foi até a morte, morte de cruz. Jesus vai para a cruz não é porque ele está fazendo um ato somente de sacrifício, mas ele está fazendo um ato de sacrifício porque senão nós vamos para o inferno. E ele vai até a morte, morte de cruz, como o cordeiro que era imolado no Antigo Testamento para os vários sacrifícios. Jesus foi imolado na cruz. E, irmãos, foi a única vez que houve a separação na Trindade Santa. Por quê? Porque Jesus estava sobre ele todos os pecados de antes, de durante e de depois da humanidade. Estava sobre Jesus. Por isso que Jesus fala na cruz: Senhor meu, por que me desamparaste? Porque naquela hora Jesus estava, como Paulo fala aos Coríntios, ele se fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E é isso que eu estou querendo dizer. Em Jesus, então, porque ele foi à cruz, ele é o Cordeiro de Deus, ele recebe toda a punição dos nossos pecados, vicariamente, substitutivamente, para que nós recebêssemos agora a graça do Senhor. E como diz lá em Hebreus no capítulo 10, pelo novo e vivo caminho temos acesso à presença do Pai e podemos entrar sem medo de sermos destruídos, porque Deus nos aceita em Cristo Jesus. No caminho do Senhor, naquela cruz, nos braços dele, no seu corpo, estavam cravadas as nossas vidas. Nós estávamos sendo aceitos ali, através do derramamento de sangue do Senhor. Jesus, portanto, paga o preço e nós recebemos a justiça emprestada dele. E Deus nos olha para nós, não mais com ira, mas nos olha com ternura, com graça e com recepção. E Jesus faz esse caminho de acesso para nós. Romanos 3, 21 a 26 vai falar sobre isso. E diz também em Efésios 2, de 1 a 4, que nós estávamos longe do Senhor e agora nós fomos aproximados. Éramos filhos da ira e sobre nós estava a ira do Senhor. E Efésios 2, 8 a 10 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Até a fé que nós precisamos para crer na obra de Cristo por nós, vem do Senhor. Pela graça sois salvos mediante a fé.
E a fé não vem de vós, e a graça não vem de vós, é um dom de Deus. E a palavra dom nesse texto significa presente. Irmãos, eu nunca vi uma pessoa que dá presente, a não ser que a pessoa tenha a segunda intenção, dá um presente querendo o outro. É presente, né? A gente dá porque a gente quer dar, a gente não quer nada em troca, pelo menos deve ser assim, né? Pois Deus nos deu de graça e pela graça. Por que de graça? Porque nós não pagamos preço nenhum. E por que pela graça? Porque o preço foi grande de Jesus Cristo. Preço de cruz, preço de humilhação, preço, como a Bíblia diz, de vitupério. Mas o Senhor foi até a morte, morte de cruz. O Evangelho é essa mensagem, irmãos. Ou seja, a condenação que estava sobre nós, agora foi sobre Cristo. Cristo pagou, como diz lá aos Colossenses, ele pegou o escrito de dívida que tinha contra nós, né? Rasgou e encravou na cruz do Calvário e triunfou sobre principados e potestades. Nós temos agora acesso à presença de Deus. Deus agora é nosso Pai. Jesus é nosso irmão mais velho. O Espírito Santo é nosso guia. E diz na palavra que Jesus, quando estava indo ali no livro de João, estava sendo preparando já na última semana, ele diz: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá para vós outros, mas se eu for, eu vos enviarei, e ele vos convencerá da verdade, ele vos guiará toda a verdade do Pai e confirmará todas as palavras que eu vos tenho dito. O Espírito nos conduz à verdade. Irmãos, é um ganho espetacular. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu saí agora à tarde, ouvi uma notícia que o Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de basquete do mundo, foi engraçado que ontem o LeBron James passou no número de pontos na história da NBA. Agora o LeBron James é o terceiro e maior pontuador da NBA de todos os tempos. Kobe Bryant caiu para quarto e hoje ele caiu de um helicóptero, morreu ele e a filha, aos 42 anos. Irmãos, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Há uns 2 anos atrás, um pastor estava vindo de carro com a família para pregar na igreja, viajou para outro estado. Quando estava vindo, bateu o carro, morreu a família todinha. Você acha que a gente está em pé aqui por quê? Porque Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus quer que você esteja aqui, Deus quer que você esteja vivo, porque ainda tem coisas para você fazer. Hoje eu falei aqui, irmãos, eu prometi no WhatsApp, falando: hoje você venha descobrir qual o propósito de Deus para a sua vida. E eu não fiz propaganda enganosa, porque o propósito de Deus para as nossas vidas, hoje nós vimos em 3 João, é o que? Nós nos juntarmos, todos nós, para sermos cooperadores com o plano excelso de Deus, que é o que? Isso aqui que nós estamos vendo: salvar vidas, libertar vidas do pecado e das trevas. Pois esse é o chamado. Tem gente que fica pensando assim: eu não sei, Wagner, se eu sou do louvor, se eu toco carrão contigo, aí vem pro louvor, desafina, aí aula de canto desafina mais. Fala: eu não sou desse negócio não. Eu acho que Deus, aí fica esperando Deus, sabe? Falar com ele, descer um anjo, vir falar, vir aplicar um teste de dons para ele. Nada disso, irmão. O que nós temos que fazer? Aonde você estiver, você é testemunha do Senhor. E Deus, no caminho, Ele vai te mostrando o lugar que você deve trabalhar para Ele. É muito diferente. A gente às vezes quer receber primeiro a revelação ou a orientação de onde nós vamos nos encaixar. Mas nós já estamos encaixados num plano muito maior, que é o quê? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E tem gente que busca o Espírito Santo para descer poder, para falar em línguas, para profetizar, para dar estrelinha de lado, para dar pirueta, para dar cambalhota para trás, para dar salto mortal. E os discípulos ainda perguntam para Jesus no capítulo 1, depois de verem tudo que Jesus fez, andarem 3 anos com Ele, viram o Senhor ressuscitar, fazer milagres, aí falaram: Senhor, esse é o tempo que restaura o reino a Israel? Aí Jesus: não vos compete saber tempo ou época que ao Pai somente pertence, mas recebereis poder. O que é que vocês têm que se preocupar? Não é quando Jesus vai voltar. Irmãos, a igreja já marcou volta de Jesus quantas vezes? Tem gente que marcou a volta de Jesus, Jesus não voltou porque Ele não vai marcar a data. Aí diz: sabe o que? Não, é porque Jesus voltou nas nuvens.
A pessoa estava nas nuvens mesmo, porque Jesus não voltou coisa nenhuma. Pois os discípulos preocupados se Deus ia voltar, se não ia voltar, Jesus falou: não se preocupem com isso, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pronto, é isso que você tem que se preocupar. Ou seja, vai e fale a toda a etnia, e eu vou dar poder para vocês, para que vocês façam esse trabalho. Pronto, é isso que a gente tem que se preocupar. Aí fica crente pensando: o que é que vai ter lá no céu? Será que vai ter rua de ouro? Será que vai ter coroa? Aí o outro fica preocupado: será que Jesus está voltando? Será que Jesus não está voltando? Irmão, você tem que se preparar todo dia para a volta de Jesus. Você tem que orar todo dia, você tem que se santificar todo dia, você tem que parar de mentir, você tem que parar de falar coisas que Deus não se agrada, você tem que parar de usar a boca para palavras torpes. Você tem que parar de gritar com as pessoas ao seu lado, você tem que tratar bem o próximo, você tem que ser honesto no seu trabalho, você tem que dar testemunho na sua redondeza, na sua vizinhança, todos os dias, porque Jesus vai voltar a qualquer hora. Eu não sei quando é que ele vai voltar. O Evangelho é exatamente isso, irmãos. Então Paulo usa essa figura. Em Romanos ele vai falar, Romanos 10, de 12 a 15, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, ele tira isso aqui lá de Isaías: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou seja, quando Paulo está usando essa figura de pregar o Evangelho, é uma das armas poderosas. Vamos entender agora por quê. Primeira resposta, irmãos, que eu vejo que o Evangelho é um poder contra as armas, contra as astúcias, contra as artimanhas de Satanás. Primeira resposta: o Evangelho é o poder de Deus para libertar do pecado. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, diz Paulo. Mas salvar de quê, irmãos? Salvar do pecado. Lembre-se, o nosso inimigo número 1 não é o diabo e os seus anjos, é o pecado. O diabo, ele só age onde tem pecado. O diabo, ele não é o nosso inimigo principal. O nosso inimigo principal somos nós mesmos. É o pecado que habita em nós, é a inclinação para o mal, é a inclinação para desobedecer a Deus, é a inclinação para fazer coisas que não agradam o Senhor. E nós temos a tendência natural do nosso velho homem de quê? De gostar do pecado. Portanto, irmãos, quando há a vinda do Espírito Santo sobre nós, nós entramos numa fase, numa vida de santificação. Por isso que você está aqui hoje à noite. Por isso que você ora. Por isso que você precisa meditar nas Escrituras. Por isso que o salmista diz que nós precisamos meditar nas Escrituras de dia e de noite, para que sejamos o quê? Uma árvore frondosa e frutífera. Irmãos, as pessoas têm que chegar ao nosso redor e sentirem Deus, verem Deus. Tem que transpirar de nós o bom perfume de Cristo. Tem que transpirar de nós palavras de vida eterna. Jesus Cristo fala em 6,64 de João: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As pessoas que estão ao nosso redor têm que provar de quê? De vida, tem que provar de Deus, tem que provar da presença do Senhor. Esse é o primeiro grande inimigo, irmãos. Por isso que o Evangelho é o poder para libertar do pecado e para lutar contra Satanás. A Bíblia diz que nós somos, irmãos, antes de vivermos com Deus, escravos do pecado. Fazemos o que o pecado nos manda, vivemos para Ele, não fazemos a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo mostra o que? Essa grande luta em nossos corações.
Irmãos, o capítulo 7 de Romanos é uma joia, porque ele retrata exatamente essa luta que nós passamos, uma luta interna, às vezes nos pensamentos, nós não falamos nada, mas lá dentro de nós está uma guerra sendo travada. Como eu falei agora há pouco, não veio uma voz assim, foi uma seta que veio, né, essa semana, e ali eu parei, eu pensei, isso não vem de Deus, não vem da palavra dele, não vem de mim, vem do diabo. Meus irmãos, Paulo diz que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, mas o mal que ele não quer fazer, esse ele faz. E ele termina no 24 falando: maldito homem que sou, no 7:24, quem me livrará do corpo desta morte? Porque, irmãos, quando fala de corpo desta morte, havia uma figura do soldado romano, quando ele vencia uma batalha, ele pegava o corpo de um morto na batalha e pregava nas costas de outro soldado que era do outro exército. Então aquela pessoa ficava levando aquele morto nas costas o tempo todo e convivendo com aquele morto. Adivinha o que acontecia? Daqui a pouco a carne dele começava a putrefar, ficar podre, mal cheirosa, e ia tomando conta do outro que não tinha doença. Paulo usa essa figura: quem me livrará do corpo desta morte? Porque o pecado apodrece a vida do crente, o pecado cega o crente, o pecado cegou o crente Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus. O pecado cegou Abraão, que mentiu, um homem que conversou com Deus, um homem que foi testado por Deus, aprovado pelo Senhor. Na hora que chega diante de Faraó, mente, com medo do que? Faraó tomar posse da mulher dele e matá-lo. Depois com Abimeleque dos filisteus, a mesma coisa. Irmãos, nós somos frágeis, nós precisamos andar no poder do Evangelho para que o pecado não volte a dominar, a apodrecer as nossas vidas. Irmãos, diz no Salmo 1 o quê? Bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta. Essa é a sequência, ou seja, você ouve, você presta atenção, daqui a pouco você está sentado e fazendo as mesmas coisas que as outras pessoas, que talvez você falava assim: nossa, como é que pode acontecer aquilo? Daqui a pouco pode ser a pessoa que falava isso, que está o quê? Adulterando, roubando, e talvez até sendo manchete de jornal, sujando o nome do Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos mortificar o pecado com o Evangelho. A gente pensa que o Evangelho é só para o perdido, né? Não é. O Evangelho é para o salvo também, mostrando que se nós não mantivermos a boa nova de que nós somos salvos pelo Senhor, nós vamos pegar essa mensagem, nós vamos desobedecer o Senhor, mesmo sabendo o que temos que fazer. Meus irmãos, Paulo fala dessa luta, dessa dificuldade. Paulo fala também do quadro da pessoa que não tem Deus. Está lá no capítulo 2 de Efésios, algumas características da pessoa que não tem Deus, que o Evangelho vem libertar do pecado. Primeiro, estávamos mortos nos delitos e pecados. 2, éramos guiados pelo diabo. Isso é duro, né? Você chega para uma pessoa e vai pregar o Evangelho, ela fala: eu sou filha de Deus também. Quem falou? A pessoa é filha do diabo, irmãos. Já imaginou isso? Terceira coisa que Paulo fala: andávamos segundo as inclinações do pecado, fazíamos o que o pecado queria. Quantos de vocês aqui, talvez muitos, ficavam na beira de um bar, bebendo e conversando borracha a madrugada todinha? Talvez a pessoa falando palavrão lá no trabalho, talvez a pessoa enganando, talvez a pessoa adulterando no serviço, talvez a pessoa dando cano aí na praça, né? O cheque voador, o cheque peixe e por aí afora, e o cheque nada também. A pessoa vai ver lá, não tem nada de cobertura. A Bíblia fala também que nós éramos filhos da ira de Deus. Imaginou? Aí a gente sai pregando aí: Deus te ama. Não, Deus está irado com você. Deus não te ama, não. Deus está irado com você por causa do pecado. Diz também Paulo: estávamos sem Cristo. Ele também afirma: estávamos separados da comunidade de Israel. Diz também, olha o tanto de coisa, irmãos, isso só no capítulo 2:
éramos estranhos às alianças de Deus com Israel, não tínhamos direito. Diz também que não tínhamos esperança. Irmão, você perguntar para uma pessoa que não tem Deus, pergunta assim: se você morrer hoje, você vai para onde? Você deu um soco no estômago dessa pessoa, ou então, como diz lá, um jebe e um ponto. E agora tem também um mata-leão. A pessoa fica desesperada, porque ela não tem esperança. Ela pensa que não vai morrer, às vezes. Por que tanta clínica de estética para as pessoas? Sabe por quê, irmãos? As pessoas não aprendem a viver com Deus. As pessoas querem o quê? Meu irmão, estou com 51 anos, se não aparecer ruga em mim, tá difícil. Aí hoje falaram: com essa barba aí você está mais velho do que teu irmão mais velho. Irmão, mas é assim mesmo. Daqui a pouco eu vou estar velhinho, daqui a pouco eu vou estar enrugadinho, e daqui a pouco eu estou indo para a glória. É desse jeito que a banda funciona. Talvez eu consiga isso, se Deus quiser. Se Ele não quiser, eu posso morrer daqui a pouco, posso morrer amanhã, depois da manhã. Mas para uma pessoa que não tem Deus, que não sabe para onde vai, que não sabe o que vai acontecer, irmãos, isso é uma dureza, uma tristeza muito grande. Agora, já imaginou? Para o crente, morreu, está na presença de Deus. Quer coisa melhor? Morreu, está na presença do Senhor. E Paulo diz, por último, que nós não tínhamos Deus no mundo. Ou seja, Paulo fala dessa batalha espiritual: nós não temos armas espirituais para lutar. Deus nos traz, meus irmãos, essa mensagem do Evangelho para curar desse mal que se chama pecado. Pecado que escraviza, que abre fissuras para Satanás agir, que quando eu minto, quando eu engano, quando eu falo mal de alguém, quando eu reclamo da comida, tem gente que reclama de tudo, irmãos. O cara está com um carro, troca: não, mas esse carro não é bom. Aí vai, tá andando de ônibus, esse transporte é uma droga. Aí melhora um pouco, paga o metrô. Eu falo: o metrô não presta, podia ser melhor. Podia ser igual o metrô de Paris. Aí vai, aí compra um carro: não gosto desse carro. Aí vai comer feijão de novo. Aí vai comprar uma roupa: essa roupa eu não gostei. Irmão, tem gente que é negativo, isso é coisa ruim, pecaminosa. E irmãos, o apóstolo Paulo diz: tendo o que comer e com o que vestir, estejamos alegres. Uma das coisas mais maravilhosas que tem é você sentar à sua mesa e poder comer, tomar café da manhã, comer ao meio-dia ou no almoço, jantar. E tem gente que é tão abençoado que ainda lancha antes de dormir. É a ceia. Irmãos, nós somos muito abastecidos e abençoados. Quando eu me vingo, quando eu tenho ódio, quando eu tenho inveja de outras pessoas, todas essas características são de quê? Do pecado, irmãos. Do velho homem que é escravizado pelo pecado e pelo diabo. O diabo monta e faz o que ele quer. A Bíblia afirma que longe de Deus nós andávamos assim, irmãos. Éramos escravos do pecado, filhos da ira e mais, irmãos, isso aqui eu acho terrível, inimigos de Deus. Nós não gostávamos de Deus. Você gostava de crente? Fala aí para mim. Você achava legal um crente no teu serviço pregando para você? Ou você chamava o crente chato, de bitolado, de quadrado? Você gostava de pastor? Você gostava de Bíblia? Falava: isso é coisa louca, o homem que fez esse livro. Ou não falava assim? Você gostava de igreja? Irmãos, Deus era nosso inimigo. Nós não tínhamos amizade com o Senhor. Paulo fala de calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ele está se referindo à paz com Deus, irmãos. Você saber que você não vai ser julgado por Deus. Você tem paz de Deus, que você está livre do juízo de Deus, que vai ser no inferno. Deus agora traz para nós a paz, o equilíbrio, traz esperança. Irmãos, todo dia o crente sonha com o dia que ele vai encontrar com o Senhor Jesus Cristo, que vai estar na presença de Deus, que vai encontrar os santos de todas as épocas. Você já imaginou encontrar Abraão, encontrar Jacó? Gente, eu me arrepio com isso. Encontrar, por exemplo, Noemi
encontrar Davi. Quem gostaria de falar? Quem você gostaria de encontrar aí fora Jesus Cristo, que é o primeiro, né? Quem você gostaria de encontrar? Fala aí que eu quero tomar minha água aqui. Moisés. Ah, mas Moisés está aqui, ó. Você pode falar com ele a hora que você quiser. Pode falar. Paulo. Quem mais? Salomão. Se ele estiver lá, vai ser ótimo. Quem mais? Enoque. Mas o Enoque não está aí, gente? É o Enoque da Bíblia. Quem mais aí você gostaria? Hã? Pedro. Aí. Esther. Ana. Jó. É bom, hein? Esther. A mulher de Samaria, do poço. Quem mais? Samuel. Cara, esse cara é bom, hein? Samuel era um homem tão santo e tão poderoso que Jeremias ora no capítulo 14 de Jeremias 3 vezes pedindo para Deus para não destruir o povo, e Deus fala: mesmo que venha Samuel aqui e Moisés, eu não respondo essa tua oração. Se eles orarem, eu não respondo. Então, está falando, não vai ter resposta mesmo. A resposta é que Deus não dá. Irmãos, nós vamos encontrar essas pessoas. Nós não vamos ter relógio, nós não vamos ter pecado, nós não vamos ter capiroto para nos atormentar, nós não vamos ter violência. Já imaginou isso? Não vamos ter doença. Já imaginou? Que coisa maravilhosa estarmos nessa presença. Pois, irmãos, o autor dos Hebreus relata isso bem quando diz o seguinte: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, porque agora nós estamos paz com Deus, não somos mais filhos da ira nem inimigos de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. A carne de Jesus foi chicoteada, cravada a sua fronte, a sua cabeça, com a coroa de espinhos, pois o Evangelho nos livra da ira do Senhor e nos protege de nós não abrirmos fissuras para a atuação de Satanás. Por isso que o Evangelho é uma arma poderosa, calçar os pés com o Evangelho da paz. Segunda coisa, que o Evangelho é o poder de Deus para libertar o homem do diabo. Irmãos, o Evangelho nos traz paz com Deus porque nos liberta do pecado, mas também nos dá o quê? Nos dá força para vencermos os dardos do diabo. E nos mostra, meus irmãos, o Evangelho, que essa libertação não é só para mim, é para outras pessoas também. E agora Deus me chama para eu compartilhar desse Evangelho com outras pessoas. E também que Deus me usa para ganhar outras pessoas para Ele, para que seja também filho de Deus. Isso é maravilhoso. Irmãos, nós temos o Evangelho. Quando nós estamos focados na obra do Senhor, nós vamos levar a palavra de libertação dessas pessoas também. Mateus fala sobre isso, que Jesus traz a nossa grande comissão de pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. A gente às vezes pensa que essa igreja é só para Águas Claras. Não, é para o mundo. Nós temos a tarefa de pregar o Evangelho em todas as etnias. São mais de 1000 etnias que não foram alcançadas. Tem lugares, tem etnias que não tem um versículo da Bíblia traduzido. E diz a Bíblia que Jesus vai voltar quando o Evangelho for pregado a todas as etnias. Não vai ficar nenhuma etnia de fora. Todas vão receber a pregação do Evangelho, irmãos. E a pregação do Evangelho está se espalhando no mundo todo. Eu vi dados na semana passada de povos com 15 anos atrás não tinha uma Bíblia, não tinha um versículo. Já tem a Bíblia traduzida 15 anos depois para esse povo. E já tem várias pessoas convertidas nesse povo, no meio da escuridão. Dá para entender? Deus nos chama para fazer parte do que? Dessa mensagem de libertação do homem do diabo. E fala que nós devemos discipular. Eu quero te perguntar nesta noite: quantas pessoas você já discipulou na sua vida? Ganhou ou discipulou?
pois se você ainda não fez isso, você está em pecado contra o Senhor, porque Ele não deu uma grande opção, Ele deu uma grande comissão: ide, discipulai todas as pessoas, ensinando a palavra, aquilo que o Senhor mandou. Temos que ganhar pessoas no trabalho, na universidade, na rua, no parque, mas nós temos que ganhar em todos os lugares. Talvez nós não vamos lá, mas vai uma pessoa, um missionário lá, que vai ser usado por Deus para pregar esse evangelho, para que vidas possam se dobrar diante do Senhor, para que vidas sejam ganhas através da instrumentalidade da igreja. Meus irmãos, Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E esse é o poder, irmãos, a missão de Deus, que Deus tem para a salvação do perdido, e nós também fazemos parte dessa missão. E aí eu ponho aqui: tal pai, tal filho, e nós vamos seguir a mesma missão do Senhor, a mesma missão de Jesus Cristo, e também Deus vai nos enviar. Nós podemos ir, talvez você está aqui e você vai ser enviado para o Iraque. É uma boa notícia? Gostou? Ou você está fazendo o sinal da cruz internamente? Eu não, Elias. Meu amigo, Moisés também falou não, e Deus foi fechando o cerco até ele ir. Quem Deus quer, vai. Mesmo que a pessoa não queira. Jonas, ele não foi de barco, né? Pois foi no ventre do peixe, de barco ou de peixe, vai ter que ir. Irmãos, se você não for usado para ir para outros povos, ou talvez missões nacionais, você sabia que o Rio Grande do Sul é o estado menos evangelizado do Brasil? Você sabia que no Nordeste tem mais de 77% de pessoas que não são crentes? Muito trabalho, irmãos. Muita coisa para ser feita. Quem é que vai fazer? A igreja. Se você não vai para o Nordeste, não vai para o Sul, mas Deus está te dando emprego para você contribuir, para dar para quem foi chamado. Hoje nós vimos o quê? Pessoas que foram chamadas, e João falando lá para o Gaio: quando os irmãos passarem aí, sustente eles, ajude, dê o sustento para que eles possam proclamar a verdade. Então nós podemos orar também. Nós vamos fazer quarta-feira aqui um rally de oração. Vamos trazer alguns povos não alcançados ainda e algumas regiões do Brasil que precisam da nossa oração, para nós regarmos em oração e Deus levantar obreiros, e nós falamos assim: Senhor, se o Senhor quiser, pode nos levar também. O que você acha que um sapateiro pode fazer? Você fala: pregar a sola do sapato, consertar o sapato. Irmãos, pois teve um sapateiro chamado William Carey, que foi chamado e foi o maior missionário da era moderna. Foi para a Índia e fez uma revolução, não só na Índia. Um homem simples, começou a estudar hebraico, começou a estudar grego, tinha a sua tenda, o lugar onde ele ganhava o seu dinheiro, e ele pregou um mapa mundi. Ele ficava com as mãos ali constantemente: Senhor, Senhor, abençoa esses povos. Eu abençoei. Ele teve um chamado para a Índia, ele põe a mão ali e orava: Senhor, eu não vejo o dia que eu vou, por favor, Senhor, abrevia esse dia. Tanto era o amor que ele tinha pelos indianos. E Deus levou esse homem para lá. Ele construiu hospitais, ele construiu igrejas, ele fundou missões, ele fez uma coisa espetacular. E a oração dele era assim: Senhor, me dá mais 10 como eu, que nós vamos salvar o mundo todinho. Um sapateiro, irmãos, cheio do Espírito Santo, com um chamado no coração, nós podemos sustentar uma pessoa assim. Talvez você não vai ser chamado para ir para o Sri Lanka, talvez você não vai ser chamado para ir para uma tribo de índios, mas você vai ser chamado para ser cooperador com o Evangelho nesses locais. Às vezes você tem uma renda muito boa e você fala: eu não sei nem o que eu vou gastar. Pois eu quero te dizer hoje: adote missões no coração, missionários. E também, irmão, não sustente vagabundo, porque tem gente que fala que é missionário e é vagabundo, não quer trabalhar e fala que Deus chamou. Vai trabalhar, porque Paulo diz: quem não trabalhar não coma. Na igreja de Tessalônica estava essa heresia aí:
Eu estou falando de gente séria, de gente comprometida, gente que tem chamado e gente que vai fazer a obra verdadeiramente. Aí a gente tem que ajudar. Você pode ajudar. Você pode sentar lá na tua casa e falar assim com a sua mulher ou com o seu esposo e falar em que nós vamos ajudar missões, nós vamos ser mais efetivos. Porque tem gente que pode ajudar e não ajuda. E vai entesourando, irmãos, e vai vir o fogo e vai queimar tudo aí. A Bíblia diz que nós devemos ser previdentes, guardar. Nós não devemos gastar mais do que ganhamos, devemos guardar para as intempéries da vida, mas nós devemos investir no reino também, fazendo a obra do Senhor. Estamos nessa mesma missão, irmãos, porque Deus, através do calçado de pessoas, como o apóstolo Paulo, é o calçado que vai levar a libertação do homem do diabo e do poder das trevas. E a terceira e última coisa, irmãos, porque o apóstolo Paulo fala sobre isso, o Evangelho é o poder de Deus para trazer unidade. Meus irmãos, aonde o inimigo age no meio da desunião. O Evangelho é um instrumento da paz também entre as pessoas. A Bíblia fala que nós calçamos as sandálias do Evangelho da paz. Levar o quê? A paz com Deus, mas é levar também a paz com as outras pessoas. O apóstolo Paulo diz em Efésios 3:6 que Cristo veio, e é um mistério a vinda dele. Sabe qual é o mistério? Diz aqui em 3:6: o mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo com os judeus e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho, esse mistério que estava obscuro nos séculos passados, o apóstolo Paulo diz que agora Jesus veio dizer que o Evangelho, que já tinha sido dito lá em Gênesis, é para todos os povos, para todas as etnias. Todos precisam do Senhor. Judeu, grego, todas as etnias precisam do Senhor. E o Evangelho é o poder de Deus para trazer unidade também. Onde havia separação, veio unidade. A separação do muro que Paulo fala entre judeus e gentios, Cristo veio quebrar essa barreira. Se você olhar no templo, tem um muro que separa o pátio dos gentios, o segundo templo, e o pátio dos judeus, pois Jesus veio quebrar esse muro de separação, porque Jesus veio criar um novo homem, uma nova humanidade. Irmãos, uma coisa tão linda, quando você sobe lá no Egito, no Monte Sinai, quando você sobe e chega 3 da manhã, lá em cima, você vê uma multidão. Tem gente da Irlanda, tem gente da Inglaterra, tem gente da África, tem gente da Ásia, tem gente da Oceania, todos glorificando a Deus. É um avant-première do reino de Deus, que nós já fazemos parte, mas um dia nós vamos viver plenamente com o Senhor. E diz aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, que nós temos não mais um povo ou 2 povos separados. Nós temos inaugurado o reino de Deus e temos inaugurado o quê? Uma nova humanidade. É o reino do Senhor com os seus cidadãos. E Jesus Cristo veio trazer exatamente, através do Evangelho, também a unidade no meio do seu corpo. Gente de todos os lugares, de todas as etnias, de todas as nações, que fazem parte da mesma igreja e vão cantar ao Senhor e glorificar o seu nome em todo o tempo, para todo sempre. E Deus nos traz o Evangelho exatamente como arma para que nós sejamos filhos, para que nós sejamos fortes e preparados para a batalha que vamos ter que enfrentar. Meus irmãos, quando nós somos alcançados pelo Senhor, fazemos parte agora dessa nova ordem do Senhor, desse reino de Deus. Temos paz com Deus, irmãos, que não tínhamos mais. Temos novos irmãos. É tão legal, você viaja para outro lugar, você encontra irmãos de tudo quanto é lugar, em outro estado, em outro país. Temos também a libertação dos ardis de Satanás. Nós estamos também, irmãos, focados para sermos o quê? Parte da missão do Senhor, de levar a mensagem do Evangelho aonde nós estivermos, pregando a tempo e fora de tempo. Deus nos chama, assim como o seu Filho, para fazermos parte dessa obra de salvação,
salvar homens e mulheres de todas as nações. O problema, sabe o que é, irmãos? A gente pensa que é advogado de Deus. Nós não somos advogados do Senhor, nós somos testemunhas. Tem gente que vai pregar o Evangelho, fica brigando, fica gritando com o outro, fica desmerecendo a religião da outra pessoa. A gente não tem que falar nada disso. A gente tem que falar: eu era assim, Jesus entrou na minha vida, eu sou assim agora. E eu estou falando isso para você porque Ele me libertou e Ele manda que eu pregue para você também. Deus não chama advogados, Deus chama testemunhas. Você tem que testemunhar, porque quem faz a obra de conversão é o Espírito Santo. O poder do Evangelho esteja sobre mim e sobre você, para a glória do nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado nesta noite. Queremos te agradecer, ó Deus, porque nós precisamos, Senhor, calçar os nossos pés e caminharmos, Senhor. E também, Senhor, fazemos parte do versículo que Isaías diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Deus, que nós tenhamos pés caminhando não para o mal, mas para o bem, para pregar o Teu Evangelho, para proclamar, Senhor, com a nossa vida e com a nossa boca as maravilhas do Senhor, para o Senhor alcançar, ó Deus, homens e mulheres de todas as nações. Nesta noite nós queremos te agradecer, Senhor, te louvar, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Louvado seja o Teu nome. Que o Evangelho esteja, ó Deus, sendo vivido e pregado por nós, hoje e sempre nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus e oramos, Senhor, dando glória ao Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.